Vamos agora falar um pouquinho mais sobre as conceituações básicas, os conceitos fundamentais da avaliação psicológica. Vamos dar continuidade então. Bem, falamos já na nossa aula anterior em quais contextos uma avaliação psicológica pode ser utilizada, né? Já verificamos que a avaliação ela serve para fornecer respostas à tomada de decisão em diferentes contextos. Vamos aprofundar isso aqui um pouquinho? Bom, a avaliação psicológica pode ser utilizada no contexto educacional, então em instituições de ensino, né? Ela pode ser utilizada para atender necessidades acadêmicas, socioemocionais dos alunos, né? Alunos, professores, equipe de professores, né? Equipe psicopedagógica, né? Pode ser utilizada também no contexto organizacional, para fins de recrutamento, seleção de pessoal, para avaliação de desempenho, para identificação de habilidades e competências, né? Então, aquela história da pessoa certa no lugar certo, muitas vezes a gente utiliza a avaliação psicológica para identificar conhecimentos, habilidades e atitudes que estejam mais condizentes ao cargo X ou ao cargo Y, né? Para procurar encaixar melhor as pessoas naquilo que elas mais bem desempenham, naquelas que são as suas melhores habilidades, aproveitar melhor as pessoas, né? Dentro daquilo que são os seus potenciais para fins organizacionais. Esse é um contexto em que a avaliação é super útil, super aplicável, né? Temos também o contexto forense, né? Então a avaliação ela pode ser utilizada para diversos fins, né? Para fins de avaliar, por exemplo, capacidade cognitiva, né? Aptidão para julgamento, para discernimento, né? De certo e de errado, né? Avaliação de risco, né? Enfim, uma série de contextos em que a avaliação pode ser utilizada. Em determinados contextos, a gente faz uso de um psicodiagnóstico, né? Que é uma espécie de avaliação psicológica, como a gente vai ver aqui, né? No contexto de pesquisa, a gente pode utilizar, sim, a avaliação psicológica para investigar fenômenos, testar hipóteses. Então, sim, dentro de um contexto acadêmico, em um contexto de mestrado, doutoramento, a gente pode fazer uso de avaliação psicológica para testar hipóteses, né? Outro contexto em que a avaliação psicológica é amplamente utilizada, e esse contexto ele é o mais explorado em provas, é o contexto clínico, tá? Então, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. A avaliação psicológica, como estamos vendo, ela pode ser aplicada em diversos contextos para diversas finalidades, né? Quando a avaliação psicológica ela é aplicada com a finalidade de obter diagnóstico psicológico, a gente diz que essa avaliação recebe o nome de psicodiagnóstico. E esta é uma avaliação clínica, tá? E esse conteúdo, esse contexto clínico de aplicação da avaliação psicológica é tão importante que a gente tem aula específica para falar sobre psicodiagnóstico, porque aqui é um universo que a gente vai precisar explorar melhor, porque é altamente concursável, né? Então, vamos lá. O contexto clínico, dentro dessa prática clínica, a gente chama a avaliação psicológica de psicodiagnóstica, como se ela tivesse um batismo específico, né? Ela tem um nome específico que é psicodiagnóstico, tá? Esse tipo de avaliação é utilizada para realizar diagnóstico psicológico. Então, para identificar psicopatologias, sintomas, transtornos mentais, presença ou ausência deles, né? Avaliar a gravidade de problemas psicológicos, monitorar progresso ao longo do tempo. Então, com finalidade de diagnosticar pessoas, em termos de estado psicológico, né? A gente utiliza o nome de psicodiagnóstico, tá bem? Que mais que avaliação? Em quais outros contextos a avaliação pode ser utilizada? Bom, uma série de contextos, tá? Então, só para demarcar um pouquinho a diferença entre avaliação psicológica e psicodiagnóstico, não adentrando muito nisso, porque a gente vai falar disso em aula específica, mas, por exemplo, quando você realiza uma avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica, né? Você não está realizando um psicodiagnóstico, você está apenas verificando um aspecto do sujeito em relação à aptidão dele ou não para um determinado fim. Isso não é psicodiagnóstico, mas isso é avaliação psicológica, tá? O psicodiagnóstico, ele é uma avaliação um pouco mais ampla, um pouco mais embasada em aspectos, você vai adentrar necessariamente em aspectos da personalidade do sujeito, você vai adentrar em questões de sintomatologia, né? Então você busca, maiormente, identificar, diagnosticar
psicologicamente aquele sujeito, tá bem? Então, a avaliação psicológica em contexto clínico, ela receberá o nome de psicodiagnóstico, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora das etapas de uma avaliação psicológica? Bom, o primeiro passo, e aqui alguns autores podem divergir, tá? Isso aqui não é uma fonte única de informação que você vai ter, mas essa é a maneira, no modo geral, como uma avaliação psicológica se estrutura. Por que isso aqui não é uma coisa estanque, imutável? A própria Resolução 31, ela não traz essas etapas, né? E não determina como é que o psicólogo deve realizar a sua avaliação psicológica. Então, nós temos liberdade de realizar a avaliação da forma e da maneira que melhor convier com a nossa prática, com a nossa base teórica, tá? Mas alguns passos são fundamentais, tá bem? Então, para fins de prova, é importante você saber que essa classificação de etapas, ela existe, certo? Então, o primeiro passo de uma avaliação é você fazer um levantamento de objetivos. Então, conforme dissemos anteriormente, toda avaliação psicológica, ela vai se, aliás, toda prática psi, ela vai se embasar em determinado objetivo, né? Você vai aplicar uma avaliação psicológica visando algum resultado, né? Visando responder alguma questão, você quer alguma informação específica, então a avaliação psicológica, o primeiro passo dela é você justamente fazer o levantamento de quais são os objetivos da avaliação, qual é o recorte avaliativo, né? Então, por exemplo, você vai aplicar uma avaliação psicológica para fins de verificação de aptidão para porte de arma de fogo. Então, esse é o teu recorte, né? Então, você não vai adentrar necessariamente em outros aspectos, você vai recortar a tua avaliação para aquela determinada finalidade. Avaliação psicológica para fins de obtenção de carteira de motorista no contexto do trânsito. Então, esse é um recorte, então esse é o objetivo da tua avaliação. Então, você vai escolher o teu instrumental, os métodos, técnicas, instrumentos, as fontes fundamentais de informação que você escolherá, elas terão a ver justamente com a finalidade da avaliação. Então, esse é o primeiro passo, você fazer o recorte, o levantamento dos objetivos dessa tua avaliação, certo? O segundo passo vai ser escolher, vai ser coletar as informações pelos meios que você escolheu. Então, vamos supor que, primeiramente, na tua definição de objetivos, você definiu que você vai aplicar o teste palográfico, né, para fins de avaliação psicológica para obtenção de carteira de motorista. Pois bem, então, você vai, no segundo passo, que é o passo da coleta de informações, você vai efetivamente aplicar esse teste, tá? A integração dessas informações deve ser suficientemente ampla. É por isso que a gente não recomenda, que o Conselho Federal não recomenda, que você faça uso, por exemplo, de apenas um instrumento fundamental, apenas um teste. Então, só o palográfico é que vai... então, só a aplicação do palográfico é toda a tua avaliação psicológica, né? Não, ela deve ser mais ampla do que isso. Uma combinação de testes, ou então um teste com uma entrevista, um teste e uma análise documental, né? Ou uma análise documental e uma entrevista, não necessariamente apenas tem que haver aplicação de testes, né? Então você vai fazer a coleta de informações a partir dos instrumentos que você definiu na etapa anterior. O terceiro passo seria a integração dessas informações e o desenvolvimento das suas hipóteses, né? Então, diante dessas, a psi pode constatar a necessidade de utilizar, por exemplo, outros instrumentos e estratégias, né? Então, você está fazendo uma avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica e, de repente, você escolheu um instrumento avaliativo e você aplicou uma entrevista e você sentiu que você ainda não está convencida sobre o teu julgamento, né? Sobre o teu resultado avaliativo. Então, pode ser que nesse momento aqui de integração, de desenvolvimento de hipóteses, você acabe percebendo que você vai aplicar, por exemplo, você vai precisar aplicar uma segunda entrevista, uma terceira entrevista, você vai precisar de uma análise de um outro profissional, né? Que vai complementar, uma fonte complementar de informação, então você vai fazer uso dessa fonte, tá? Então é nessa etapa aqui, ou então não, você vai ver que aquilo que você tem já responde a tua questão avaliativa e você já vai formular as tuas hipóteses, né? O próximo passo seria então a indicação das respostas, né? Lembre-se que sempre você realiza uma avaliação psicológica com um objetivo, né? Qual é o objetivo? Então, verificar a aptidão ou não para porte de arma de fogo. Então, na indicação de resposta, você vai trazer essa resposta, né? O sujeito está apto ou inapto
para o porte de arma, né? Então, essa resposta que você vai indicar, certo? Elaboração de documentos, por fim, né? Então, como última etapa, você vai elaborar um documento decorrente da avaliação psicológica, que conforme a resolução 06, é o laudo ou o atestado, né? Normalmente, o psicólogo vai elaborar o laudo, né? Bom, que mais? Só para resumir aqui para você, então, as etapas, o passo a passo da avaliação psicológica, recapitulando, consiste, né, primeiramente, no levantamento de objetivos, na coleta de informações. Então, se no levantamento de objetivos você identificou que o objetivo era X, né, você vai, no segundo passo, aplicar os instrumentos para que você chegue a essa resposta que você objetiva, né? Depois, você vai desenvolver as suas hipóteses iniciais, vai indicar a resposta, aquilo que motivou a avaliação, e por fim vai comunicar os resultados por meio de um documento escrito normalmente, tá bem? Então tá aqui no esquema para você. Para fins de prova, esse passo a passo aqui é muito importante, tá bem? Bom, e quais são as competências necessárias do psi, para realizar uma avaliação psicológica? Será que qualquer psicólogo pode realizar qualquer avaliação psicológica em qualquer contexto? Será que é isso mesmo? Será que a gente está apto, né, de uma maneira geral, né, a realizar qualquer tipo de avaliação psicológica? Acredito que não, né? Acredito que seja necessário, primeiramente, a gente fazer uma autoavaliação daquilo que a gente está apto, né? Aquilo que o nosso conhecimento abarca. Isso vai ser fundamental para o resultado avaliativo, né? Eu, por exemplo, né, que nunca atuei na clínica, não me sentiria apta a realizar um psicodiagnóstico, né? Então, é muito necessário a gente reconhecer os limites da nossa atuação a partir do conhecimento que a gente possui, da formação, da nossa linha teórica que a gente adota na nossa prática, né? Na nossa experiência anterior, né? Então, talvez seja necessário, antes de aplicarmos uma avaliação psicológica, nós buscarmos um conhecimento apropriado para realizar aquele tipo de avaliação específica, né? Dominarmos os instrumentos, né? E as metodologias que serão utilizadas, isso vai ser fundamental. Então, aqui no esquema para você, quais são as competências necessárias para a realização de uma avaliação, né? Primeiramente, você, precisa reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica. Então, eu gosto de falar que a avaliação, é sempre bom lembrar, que ela é uma foto do sujeito naquele momento avaliativo, né? A avaliação psicológica, ela não é um atestado daquilo que o sujeito é, ela é um atestado daquilo que o sujeito está no momento da avaliação, né? Então, diversos fatores podem interferir na avaliação, a gente vai falar sobre isso logo mais ainda na aula de hoje, mas é importante que a gente reconheça esse caráter processual, dinâmico da avaliação. Então, é perfeitamente possível, por exemplo, que você aplique uma avaliação psicológica hoje num sujeito e daqui a uma semana você aplique o mesmíssimo protocolo de avaliação e o resultado seja diferente, né? Isso significa reconhecer o caráter processual da avaliação. Em segundo lugar, é fundamental que você conheça a legislação referente à avaliação psicológica, por exemplo, Resolução 06 de 2019, que estabelece as normas de elaboração dos documentos escritos, Resolução 31 de 2022, que estabelece regras para a submissão de testes psicológicos ao sistema SATEPSE, estabelece também a conceituação básica de avaliação psicológica e o que são fontes fundamentais, o que são fontes complementares, né? Então é fundamental que você conheça a legislação referente ao assunto, amplos conhecimentos nos fundamentos básicos da psicologia, né? Dentre os quais os processos psicológicos básicos, como por exemplo, o desenvolvimento humano, né? Como é que o ser humano se desenvolve, como é que são os processos de aquisição de inteligência, memória, atenção, emoção. Por quê? Porque tudo isso pode influenciar no momento avaliativo e, consequentemente, no resultado da tua avaliação. Então, é fundamental que você saiba identificar, por exemplo, né, se um paciente está em condições ou não de se submeter a um processo avaliativo, tá bem? Que mais? Ter domínio do campo da psicopatologia, isso é essencial, até para você conseguir fazer um diagnóstico diferencial, né? E é fundamental, especialmente se você fará um psicodiagnóstico, né? Que é a avaliação psicológica de contexto clínico, você vai precisar conhecer bastante, né? Da parte psicopatológica.
Ter conhecimentos de psicometria, que são as medidas, as métricas de avaliação, né? Dentro de psicometria estão os testes psicológicos, né? Mais especificamente em relação à questão de validade, de precisão e normas dos testes psicológicos, tá? Então, muito importante esse conhecimento para fins avaliativos. Ter domínio de procedimentos de avaliação, interpretação dos instrumentos, as técnicas que você vai utilizar. Você tem que ser apto também, estar apto a integrar os dados obtidos nas diversas fontes avaliativas que você vai utilizar. Então, para isso tem formação específica, para isso a gente faz cursos, faz especializações, se aprimora, né? Por isso que hoje a avaliação psicológica, ela é inclusive reconhecida como uma especialidade da psicologia, né? De tão amplo que é esse saber, né? Então, é necessário sim um aprofundamento aqui, né? Para que a gente faça uma avaliação psicológica que realmente esteja adequada, que esteja apta a avaliar o que ela se propõe, tá bem? Que mais? Interpretar, fundamentar teoricamente os resultados, é fundamental que o psicólogo saiba interpretar, né? É por isso que, por exemplo, você não pode aplicar um teste psicológico sem ter feito uma leitura prévia do manual do teste, sem seguir rigorosamente os critérios que estão estabelecidos como sendo fundamentais para a avaliação, né? Então, você precisa aplicar as folhas de resposta exatamente conforme está descrito no manual, por exemplo, tá? Para que a tua interpretação dos resultados também seja fundamentada naquilo que traz todos esses manuais de testagem, tá? Enfim, né? Ser crítico e reflexivo, entendendo o sujeito, né, de forma sistêmica, elaborar documentos decorrentes de avaliação. Então, não é simples elaborar um laudo, né? Existe toda uma metodologia. Posso fazer de qualquer jeito? Não, né? O laudo tem uma série de procedimentos que a resolução 06 nos traz, né? Ele tem componentes específicos que a gente deve abordar. Então, tudo isso a gente precisa conhecer, né? Então, não dá para sair fazendo avaliação psicológica de qualquer maneira, não, né? Saber comunicar os resultados, né? Que é a famosa devolutiva, isso é fundamental também, né? E algumas questões éticas também que eu trago aqui para você, tanto contidas na Resolução 31, quanto no nosso Código de Ética, né? Algumas questões relevantes aqui para a gente observar. Primeiro, atuar com responsabilidade, contínuo aprimoramento profissional, né? Utilizar somente testes que estejam com parecer favorável lá no sistema SATEPSE, né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A gente não pode utilizar um teste que esteja com estudos de validade vencidos, por exemplo, né? Então, os testes que a gente vai utilizar, eles têm que estar com parecer favorável lá no sistema do Conselho Federal, né, que é o SATEPSE. A gente só pode utilizar instrumentos para os quais nós estejamos capacitados. Então, não posso eu utilizar um instrumento, por exemplo, sem antes me capacitar para o uso daquele instrumento específico, né? Não é porque eu sei utilizar um teste de inteligência que eu vou saber utilizar um teste projetivo, né? Os testes são bastante diferentes, né? Eles divergem muito entre si. Então, a gente precisa se aprofundar, conhecer bem o instrumento avaliativo que a gente vai utilizar, né? Técnicas de entrevista, existem várias, né? Eu não posso, por exemplo, realizar uma avaliação psicológica grupal sem dominar técnicas de grupo. Então, isso é fundamental, tá bem? Realizar avaliação em condições ambientais adequadas, né? Assegurando qualidade, o sigilo. A guarda de documentos também é uma coisa muito importante, né? Para você também preservar o sigilo profissional. A disponibilidade de informação, né? Aqueles que têm direito de conhecê-las. Então, sempre que você é solicitado a realizar uma avaliação psicológica, você deve fornecer respostas àquele sujeito que te requisitou para realizar essa avaliação, né? Então, isso é muito importante. Proteger a integridade dos testes, dos instrumentos que você irá aplicar, né? E também quero abordar com você a questão dos limites da avaliação psicológica. Então, veja, vou repetir. A avaliação psicológica é uma foto de um contexto, de um momento daquele sujeito, né? Então, aconteceu comigo uma vez, por exemplo, de realizar uma avaliação psicológica de um sujeito que estava em adaptação medicamentosa de um medicamento psiquiátrico super pesado,
né? Então veja, ele naquele momento de adaptação, ele era um sujeito que estava sonolento, que apresentava a fala, a língua enrolada, né, para falar, confusão mental. Então, obviamente, isso vai interferir, é um fator de contexto que vai interferir fortemente na avaliação psicológica. Então, é necessário que a psi reconheça os limites da avaliação psicológica, tá bem? Quais são esses limites? Trago aqui alguns para vocês. A questão da subjetividade, tá? A subjetividade é uma questão inerente à experiência humana, que pode influenciar os resultados da avaliação, tá? Porque a percepção, a interpretação dos participantes pode variar. Isso implica que os resultados da avaliação devem ser interpretados com cautela, considerando a possibilidade de viés e de subjetividade, tanto do avaliador, psi, quanto do avaliado. Então, esse é um limite da avaliação psicológica. E sempre a subjetividade estará presente, né? Porque somos seres humanos. Então, ela, inevitavelmente, invariavelmente, ela estará lá e é preciso que nós nos atentamos a esse fator, tá bem? Outra questão, a questão das respostas contingentes. Então, você, psi, que vai aplicar uma avaliação psicológica, você precisa se lembrar que as respostas fornecidas para a avaliação, elas vão ser contingentes às informações disponíveis nas técnicas utilizadas. O que significa isso? Se você aplicar um teste de inteligência, né, numa avaliação psicológica para fins de aptidão, por exemplo, para uma mudança de cargo ou para uma progressão escolar, sei lá, para diversas finalidades, né, que um teste de inteligência pode ser utilizado, você precisa se lembrar que o recorte que essa avaliação psicológica está circunscrita é nesse contexto de avaliação de inteligência, né? Então, a resposta ela é contingente, ela não vai te dar uma visão ampla sobre sobre todo o funcionamento cognitivo do sujeito, por exemplo. Tá bem? Então, a resposta da avaliação, ela vai estar circunscrita ao instrumental que você aplicar, né? As técnicas de entrevista que você utilizar, tá bem? As perguntas que você fizer. Outro limite da avaliação psicológica para o qual você precisa estar atento, é a questão da complexidade dos fenômenos psicológicos, tá? Então, são fenômenos multifacetados, complexos, né? A avaliação, ela vai buscar compreender esses fenômenos, mas é impossível capturar toda a complexidade do sujeito. É impossível, né? É impossível que a avaliação psicológica nos dê, portanto, um resultado absolutamente fidedigno e taxativo. Não é esse o fim, aliás, da avaliação psicológica, né? Nós não estamos aqui para taxar sujeitos, né? Não é esse o objetivo da avaliação. O objetivo da avaliação psicológica é fornecer respostas em um determinado contexto, considerando a foto do sujeito naquele momento, um retrato estático do sujeito naquele momento, né? Precisamos considerar a natureza dinâmica, portanto, do sujeito. Lembrar que essa avaliação é só um recorte, né? Limites de contexto. Então, a avaliação ela é realizada num contexto específico e os resultados podem ser influenciados por fatores contextuais. Foi o exemplo que eu dei para você do sujeito que estava em adaptação medicamentosa. Ele está com um fator contextual super importante. Outro exemplo que eu vou dar para você, você vai realizar uma avaliação psicológica para fins de trânsito, de carteira de motorista. O sujeito que chega para realizar a avaliação psicológica acabou de passar por um acidente, acabou de visualizar um acidente de trânsito, sei lá, ficou sem comer o dia inteiro, o dia anterior, né? Uma série de fatores de contexto. Filho está doente em casa. Você acha que tudo isso não influencia a propensão do sujeito para a realização de uma avaliação? Quer ver testes de inteligência, testes cognitivos, né? O sujeito é fortemente influenciado por situações de contexto. Experimenta ficar uma noite sem dormir para ver se você tem memória. Né? Você não tem, no dia seguinte você tá um caco, você não consegue processar informações. Então, são fatores de contexto que precisam ser avaliados. É por isso que é muito recomendável que você sempre realize entrevista junto com a aplicação de um teste psicológico, né? Porque o teste é só aquela foto ali, é só aquele resultado ali que o teste se limita a medir, é a resposta que você vai ter. Mas você vai precisar avaliar essas situações de contexto para você ter uma melhor noção daquilo que você está avaliando, né?
Mudanças ao longo do tempo, né? Isso aqui também é fundamental, você entender a natureza dinâmica, né? Nas palavras do Conselho Federal, nas palavras do nosso Código de Ética, a natureza dinâmica não cristalizada do sujeito. Então, o que isso significa, né? Natureza dinâmica não cristalizada. Nós mudamos, né? A gente pode mudar, evoluir. Uma hora somos de um jeito, outra hora somos de outro, né? Mesmo testes de personalidade, testes projetivo, podem dar resultados diferentes ao longo do tempo, né? Então, é muito importante você considerar essas limitações da avaliação psicológica. A avaliação psicológica, portanto, ela não visa a fornecer informações taxativas, né, sobre os sujeitos avaliados. Muito importante você compreender isso. Tá bem? Encerramos por aqui mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Bons estudos!